Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre um dia muito específico da minha caminhada, o dia em que Deus não mudou o cenário ao meu redor, mas mudou quem eu era dentro dele. Porque durante muito tempo eu achei que paz era ausência de conflito, mas hoje eu sei que na verdade é a presença de governo interior. Eu vivi anos imersa em caos. Não porque a vida fosse necessariamente caótica, mas porque tudo ao meu redor virava disputa. Conversas simples se tornavam complexas. Discussões pequenas viravam quedas de braço. E mesmo quando havia concordância, ainda assim havia resistência. Só para não ceder, só para não perder, só para não parecer fraca. As relações com os pais das minhas filhas carregavam muito desse peso. Sempre uma discussão, sempre uma tensão no ar, sempre a sensação de que alguém precisava ganhar. E não era só ali. Esse padrão se repetia em qualquer ambiente em que eu sentisse que precisava me autoafirmar. Onde poderia haver diálogo, havia embate. Onde poderia haver acordo, havia orgulho, disfarçado de firmeza. E hoje, quando eu olho para esse passado, eu não faço isso com culpa, eu faço com discernimento. Porque eu entendo que eu não estava buscando paz, eu estava buscando validação, aceitação, reconhecimento e controle. Até que Deus começou a fazer algo que eu não pedi, mas precisava. Ele me tratou por dentro. E o mais impressionante é que ele não começou mudando as pessoas ao meu redor, ele começou mudando o meu espírito. E eu percebi isso quase sem perceber. Num dia comum, numa conversa simples, quando alguém me perguntou como estavam as coisas, inclusive as relações que antes eram campo de guerra, eu respondi rindo sem pensar. Uma mulher curada e em paz torna todo o ambiente à sua volta um lugar de paz. Na hora, isso pareceu só uma frase solta, mas depois eu senti o peso dela, porque era verdade. E é curioso perceber como, quando finalmente passamos a viver tempos de paz, o nosso próprio subconsciente estranha isso. Porque quem cresceu imerso em caos aprende sem perceber a associar barulho, tensão e conflito à sensação de normalidade. Para quem viveu acostumado à briga, à confusão e ao tumulto, a paz não soa como lar, ela soa como alerta. É como se o nosso corpo perguntasse: está tudo calmo demais? Tem algo errado aí? Mas não há nada de errado. O que há, na verdade, é um processo novo: reprogramar o coração e educar a nossa mente. Ensinar ao cérebro que essa calma agora é a realidade correta, que esse silêncio não é ameaça, é descanso, que a estabilidade não é vazio, é segurança. Porque o caos nunca foi lar, ele só era familiar. E a paz, mesmo estranha no começo, é o lugar onde Deus sempre quis nos conduzir. Hoje, onde antes havia conflito, há diálogo. Onde antes havia disputa, há clareza. Onde antes eu reagia, agora eu discerno. E eu não entro mais em guerras desnecessárias, não inicio mais confrontos. Hoje eu cuido do meu falar, escolho o tempo certo, uso estratégia onde antes eu usava impulso. Não porque eu fiquei mais calma, mas porque Deus passou a me governar. E a palavra explica isso quando diz lá em Gálatas 5, do 22 ao 23: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E foi aí que eu entendi algo fundamental. A paz não é um temperamento, a paz é um fruto. E fruto só nasce de permanência, como Jesus disse lá em João 15,4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E eu entendi que quanto mais perto eu estou de Cristo, menos barulho eu faço. Quanto mais cheia do Espírito Santo, menos necessidade eu tenho de gritar, provar e reagir. Porque eu aprendi que carroças vazias fazem barulho, mas um coração cheio faz um silêncio que organiza o ambiente. E então esse versículo deixou de ser leitura e virou espelho. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Porque o mundo aplaude quem conquista fora, mas Deus honra quem governa dentro. Tomar uma cidade é vitória visível,
mas dominar o próprio espírito é reino estabelecido. E hoje eu entendo. Não é fraqueza não reagir, é maturidade. Não é covardia escolher a paz, é autoridade espiritual. Porque Deus não me ensinou a vencer discussões, Ele me ensinou a preservar ambientes. Ele não me treinou para gritar mais alto, mas para falar com sabedoria. Ele não me chamou para dar certo, Ele me chamou para dar fruto. E esse fruto ecoa em tudo. Na maternidade, onde a paz gera segurança. Na liderança, onde a mansidão gera influência. Nas relações difíceis, onde o silêncio muitas vezes resolve mais do que a razão. E quando a transformação vem de Deus, ela não remenda áreas isoladas, ela reorganiza o todo. Ela muda o jeito de falar, de ouvir, de reagir, de permanecer. E se você se reconhece vivendo em ambientes constantemente tensos, se tudo vira embate, se o cansaço emocional é constante, talvez a pergunta não seja quem está errado, mas quem está me governando. Porque quando Cristo governa o nosso coração, a paz deixa de ser circunstância e se torna a atmosfera. E uma mulher governada por dentro, ela não precisa impor mais nada por fora. Ela carrega a paz, e a paz faz todo o resto. E então eu encerro com esse versículo, que hoje é a guarda sobre a minha vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Filipenses 4:7. Então, se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também está cansado de viver em guerra. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre um Deus que governa o coração e transforma ambientes pela paz. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de cura interior, governo espiritual e descanso verdadeiro. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!